Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e outros saberes, sobre o conhecimento comum e o conhecimento científico. Então o campo de investigação é o conhecimento. O tema é os tipos de conhecimento e o conceito que nós vamos trabalhar é a filosofia e outros saberes, o conhecimento comum, o senso comum e o conhecimento científico. Por que ensinar isso? Por que trabalhar isso? O problema do conhecimento é um dos temas principais da filosofia desde a antiguidade. E a questão da diversidade dos saberes é um dos tópicos fundamentais do seu campo de problemática. Platão, seguindo Sócrates, introduziu a distinção entre doxa, que é a opinião, e episteme, que é a ciência, a filosofia. Falou da técnica, a arte, e tratou extensamente dos mitos, como narração sobre as origens, tendo ele mesmo criado seus próprios mitos ao enfrentar os problemas filosóficos. Aristóteles, por sua vez, retoma as distinções platônicas e acrescenta-lhes outras, aprofundando-as e problematizando-as, levando tanto a uma maior aceitação do saber empírico, quanto a um maior questionamento do mito, ao lhe contrapor o logos e os preceitos da lógica, do raciocínio lógico, da ciência e do estudo da forma correta de raciocinar. Então, continuando o vídeo aqui, então vamos lá. Se é verdade que as distinções platônica e aristotélica tiveram como resultado colocar a filosofia no topo do saber, situando-a no vértice da pirâmide ou na copa da árvore do conhecimento, não é menos exato, em contrapartida, que elas terminaram por fixar a distinção entre as formas de saber ou de conhecimento, levando o filósofo a acostumar-se com a ideia de diversidade. Ao entrar na era moderna, muita coisa muda nesse modo de ver as coisas e o próprio conhecimento. A lógica cede o lugar para a matemática, e aí nós temos a matematização da realidade com a ciência moderna, né? O próprio Galileu vai ser responsável por isso, por criar o método matemático experimental, ou seja, através de experiências, de experimentos, você formula hipóteses com modelos matemáticos, com fórmulas matemáticas para tentar explicar os fenômenos. Então, cede lugar para a matemática, a experiência converte-se em experimentação, e os experimentos em laboratório passam a ter um papel central. A técnica se dissocia do saber empírico e se vincula à ciência, gerando a tecnologia. A filosofia perde a primazia para a ciência, primeiro para a física, depois para a biologia, e desde então é toda a diversidade dos saberes que é questionada, modificada e invertida. A tendência passa a se valorizar mais e mais a ciência e, junto com ela, a tecnologia, cuja fusão e interdependência vão gerar o complexo das tecnociências. O resultado será, então, por um lado, a rejeição do saber empírico, do saber baseado na experiência, e das técnicas do artesanato, que tem pouco a dizer e rigorosamente nada a fazer no regime da sociedade industrial e pós-industrial. Por outro lado, a inclusão do mito, da religião e da própria doxa como objeto da ciência, criando as disciplinas novas que são a etnologia, as ciências da religião, a sociologia, a politologia, o estudo da política, as duas últimas com técnicas científicas capazes de manejar a doxa, a opinião, através de pesquisas de opinião, com resultados mais precisos do que a astronomia. A valorização excessiva da ciência conduz ao cientificismo, que é uma espécie de ideologia e mesmo de mitologia, fenômeno moderno por excelência na história das ideias, que termina por atingir a própria filosofia. Algumas correntes se deixando levar pela onda cientificista, outras resistindo-lhe de algum modo e procurando se aproximar das artes. O tema da diversidade dos saberes, então, poderá ser trabalhado como um modo de resistência contra uma tendência cientificista avassaladora em uma tentativa de recolocar as coisas em seus lugares, abrindo uma nova perspectiva para a filosofia e outras formas de saber. Seguindo o ensinamento de Tolstói, que dizia que a ciência pode muito e tem uma explicação extremamente confiável para o sem número de fenômenos do universo, mas não consegue dar uma resposta satisfatória para as duas questões que mais interessam em nossas vidas. E quais são elas? O que nos é permitido fazer
que a gente pode e deve fazer, e como devemos viver. Quais são as condições prévias para se ensinar a trabalhar isso? Os conhecimentos dos alunos adquiridos em algumas disciplinas das ciências naturais, como a física, a química, a biologia, bem como das ciências humanas, da história, da geografia, da sociologia e das humanidades, artes, literatura e estudos religiosos também da religião, poderão fornecer um bom ponto de apoio. E o que ensinar, o que trabalhar? Uma boa diretriz é enfatizar a habilidade de distinguir e relacionar filosofia, religião, técnica, arte e ciência, explorando as relações entre opinião e ciência, racionalidade e crença, empírico e inteligível, teoria e prática. A história da filosofia é um laboratório extremamente rico para trabalhar essas matérias. Todavia, o professor responsável deverá ter o cuidado de trazer o tema para a atualidade, para o momento presente, perto das preocupações e do dia a dia dos alunos. Duas são as recomendações. Primeiramente, deverá prevalecer o esforço de distinção e de demarcação de campos, assim levando em conta os objetivos, procedimentos, motivações e funcionalidades. A demarcação entre a filosofia e a religião, entre a filosofia e a arte, entre a filosofia e a ciência, entre a filosofia e a técnica. Em segundo lugar, impõe-se o trabalho de relativização e de reversão de perspectivas, mostrando onde há os pontos de contato e as zonas de interface. O essencial é educar o aluno e tirar partido de uma situação típica da filosofia, em que impera a diversidade de opiniões e de posições teóricas e metodológicas, habituando-o à controvérsia das ideias e à diversidade de perspectivas, e vendo nelas mais um sinal de riqueza cultural do que a vitória inevitável do ceticismo, por não funcionar a certeza do dogma e o conforto do pensamento único. Assim, aprenderá que Santo Agostinho era filósofo e um dos pais patriarcas da Igreja da Patrística, tendo postulado em sua obra filosófica a primazia da fé sobre a razão. Creio para poder compreender, e compreendo para crer. Ao dizer que era preciso crer para compreender, com Einstein, que era cientista brilhante e muito chegado à filosofia, tomara conhecimento de quão arraigadas são e o quanto é difícil nos livrar de nossas crenças, ao ler a frase famosa de que é mais fácil desintegrar o átomo do que os preconceitos. Aprenderá com Aristóteles e os gregos que a técnica, quanto importante e cumpra a função de suprir as lacunas e necessidades humanas, ocupa um lugar modesto nas nossas vidas e sem poder rivalizar com a natureza, que é maior e pode mais, devendo os homens reverenciá-la e aceitar suas limitações. Em contraposição, Descartes e Bacon defendem uma atitude de conquista e posse da natureza, de domínio, dizendo que pela ciência e a técnica o homem se converterá em senhor e possuidor, em controlador, em dominador da natureza. Hoje, depois de assistirmos à ação vertiginosa da tecnologia no mundo moderno, conquistando a natureza externa, as coisas, e depois a natureza interna, o próprio ser humano, descobrimos que as coisas foram longe demais, colocando a vida da humanidade em risco, e não podemos simplesmente voltar atrás e recuar ao que era no tempo dos gregos e de Aristóteles. É da índole da filosofia pronunciar-se sobre essas questões e situações, devendo prevalecer a atitude de abertura intelectual. E o professor responsável pela disciplina deve fazer uso, seguindo a sugestão de Wittgenstein, de uma boa dieta de exemplos, extraídos da história da filosofia e do dia a dia, do cotidiano. Como ensinar, como trabalhar isso? O professor poderá usar como método de ensino o confronto das opiniões, o diálogo, como as de Einstein e Agostinho, no tocante às crenças, ou de Aristóteles, Descartes e Bacon, no tocante à técnica, ao domínio da natureza. Outra alternativa é confrontar as reservas de Platão com respeito às artes. Ele dizia que a arte é a imitação, e a imitação da imitação, porque esse mundo já é uma imitação, um mundo sensível do mundo inteligível. A arte é uma imitação da imitação, então nos afasta ainda mais da verdade e da realidade. É uma mimesis. Culminando com sua proposta de expulsar o poeta da cidade ideal. Em contraste com as posições de Heidegger, Sartre e Bergson, que aproximam a filosofia da literatura e veem, como no caso de Heidegger, a arte como uma via de salvação da humanidade, contra os perigos da tecnologia e da civilização industrial, essa razão instrumental dominadora e que nos torna uma máquina, né? Nos faz semelhantes às máquinas que nós criamos, nos tornando frios e matematizantes,
só pensando nos números e não vendo a qualidade, os sentimentos e as outras dimensões do ser humano, né? Então, a filosofia e outros saberes, né, conhecimento comum e conhecimento científico, sugere atividades que trabalham o tema da diversidade dos saberes, focalizando os conhecimentos comum e científico. E como avaliar isso? Um trabalho em grupo de síntese poderá ser realizado depois, explorando os tópicos importantes do tema da diversidade dos saberes e sua problematização, como o tema do criacionismo que opõe religião e ciência, o criacionismo ou o Big Bang. Precisamente a teoria da evolução também é uma outra teoria que pode ser trabalhada em contraposição à teoria do criacionismo, que já diz que criou tudo da forma como está, e de suma atualidade no ensino secundário dos Estados Unidos, como é sabido, e hoje repercutindo em escolas de prestígio no Brasil. Nos Estados Unidos tem alguns estados onde as escolas ensinam o criacionismo e não a teoria da evolução, não o Big Bang. E aqui no Brasil também, com a ascensão dessa nova direita e com a liberdade aí para os professores, em especial do ensino religioso, que foi decidido recentemente pelo Supremo, o professor pode ensinar especificamente fazendo proselitismo e defendendo a sua própria religião. Algo bem complexo e complicado aí, né? Tudo bem que a questão da liberdade é algo que deve ser preservado, mas será que em nome dessa liberdade podemos abrir mão da cientificidade? Então, as referências para trabalhar isso é o livro da Metafísica de Aristóteles e da Ética Nicômaco. Agora vamos falar da filosofia e outros saberes e de formas de racionalidade. O campo de investigação continua sendo conhecimento, o tema é os tipos de conhecimento e o conceito que a gente vai trabalhar é a filosofia e outros saberes e as formas de racionalidade. Por que ensinar e trabalhar isso? O problema das formas de racionalidade é um assunto em que a filosofia é chamada para emitir a sua opinião desde o mundo antigo. O mundo não é fácil e uma boa diretriz para vencer as dificuldades é, de um lado, estabelecer que a racionalidade é mais ampla do que o conhecimento, podendo ser localizada também no plano da ação moral e política. De outro, o conhecimento está presente em praticamente todos os campos da atividade humana. Para além da filosofia e da ciência, como a moral, a política, o direito, a arte, ainda que não os determine por inteiro ou decida a sua natureza. Várias são as formas de racionalidade e muitas são as operações realizadas recobrindo diferentes usos da razão em seu esforço de descobrir e pôr ordem nas coisas. A pressuposição é a regularidade das coisas, das ações e dos processos, seja ela abstraída do real ou imposta a ele ao modo de prescrições. Entre essas operações estão a descrição, a classificação, a explicação causal, através das causas, causa e efeito, e teleológica, através da finalidade, qual que é o fim dessas ações, a inferência e a predição, a prescrição, quando você busca estabelecer regras, a aplicação de regras, o ajuste entre meios e fins. Aristóteles distinguiu a poiesis, a praxis, a técnica e a episteme, e via mais de um ponto de ruptura entre umas e outras. A poiesis é a fabricação, é a criação, é você fazer as coisas, eu faço o celular, faço o computador, faço o apagador, faço o controle do portão. Isso é a poiesis. Ficava com as diferentes atividades fabricadoras do artesanato. Isso aqui já alguns desses produtos são industrializados. Em incômoda sobreposição à técnica, que é a arte, a técnica, cujas formas superiores eram menos pragmáticas e utilitárias do que a poiesis. A técnica estava mais relacionada à arte, ao fazer artístico, não o fazer utilitário. Então, a técnica cujas formas superiores eram menos pragmáticas do que a poiesis. A exemplo da medicina e da arquitetura, consideradas por Aristóteles como técnicas. Mas havia o teatro e a literatura, formas de poiesis como toda a criação humana, autorizando uma poética geral. Aí entra a poesia, depois que vem, esse termo é derivado da poiesis. E ao mesmo tempo dependente da técnica específica e intelectualizada. Ademais, Aristóteles distinguia a razão prática da razão teórica. Da teoria e da prática, ficando a metafísica no domínio da razão teórica e a ética e a política no mundo agitado da razão prática. E depois o próprio Kant também vai fazer essa distinção, a razão pura, a razão teórica e a razão prática nas suas duas críticas importantes, uma sobre o nosso conhecimento, outra sobre a nossa conduta, a ética e a moral.
Quando ele já fazia essa, ficando a metafísica, então é da razão prática. Onde estão em jogo as deliberações e decisões. Nas fronteiras da razão prática serão encontradas a técne e a poiesis, cujos produtos dependem da ação humana, da praxis humana, mas que se afastarão da política e da moral na medida em que, nessas últimas, o ideal de perfeição e de excelência é atribuído ao agente e é visado como um fim em si mesmo, ao passo que no plano da técnica e do artesanato, o ideal é buscado na coisa mesma, o objeto fabricado, o ser artificial, e como tal, é de ordem não moral, mas instrumental. Acompanha essa distinção de esferas e saberes uma distinção importante de formas de racionalidade, ou de uso da razão. No extremo, a racionalidade teorética, governada pelas leis do logos, da lógica e da própria filosofia, e própria da filosofia. Filosofia teórica, no caso, e da ciência, como na matemática. No outro extremo, a racionalidade prática governada pelas coerções da praxis e por imperativos pragmáticos, compartilhadas pela ética, política e o direito, conduzindo Aristóteles a dizer, em busca da especificidade da razão prática na ética anicômaco, que aquilo que somos forçados a fazer para aprender, só aprendemos fazendo. Não é errado ou forçado dizer que a mesma situação vamos encontrar no plano da técnica, ou da técne, seja a arte, belas artes ou a técnica propriamente dita. Na modernidade, a distinção entre racionalidade prática e teorética será deslocada, sendo-lhe acrescentado um conjunto complexo de especificações e diferenciações que irá repercutir não só nas formas de racionalidade, mas nas formas dos saberes e na relação entre cognição e pensamento. No terreno da filosofia, é de Kant a distinção entre pensamento e conhecimento, que será mantida por Heidegger e outros filósofos, ficando a filosofia com a incômoda situação de ver a cognição, o conhecimento inteira, se transferir para a ciência, com a credencial de ser a forma de conhecimento confiável e bem-sucedida, e restando a filosofia os campos da moral, da metafísica e da estética, que não lida exatamente com cognições, ou com o aparato cognitivo, com a psicologia cognitiva, com a ciência cognitiva, mas com pensamentos, sentimentos, evoluções, vontades. Mais tarde, as distinções e clivagens kantianas, que lhe deixaram em apuros às voltas com a difícil tarefa de estabelecer a ponte entre cognição e pensamento, depois de dinamitá-la, serão problematizadas e mais de um caminho será percorrido para restabelecer as conexões entre ética e conhecimento, e entre juízo de fato e juízo de valor. Lembrando que o juízo de fato é quando eu digo que isso aqui é amarelo. De fato, isso aqui é amarelo. Agora, o juízo de valor é quando eu digo que o amarelo é feio. Então, é quando eu dou qualidade à coisa. Quando eu descrevo a coisa, eu, de alguma maneira, estou fazendo um juízo de fato. Agora, quando eu tento prescrever algo sobre a coisa, eu estou fazendo um juízo de valor. Então, todavia, conquanto a espia dorsal do kantismo tenha sido quebrada, justamente a clivagem entre razão teórica e a razão prática segue intocado o reconhecimento em larga escala de que Kant compreendeu com poucos a forma de racionalidade própria da moral e seu traço específico, o elemento diferencial, a saber, a ideia de prescrição. E depois a filosofia analítica do século XX e XXI, principalmente no campo da moral e da ética, vai tentar criar uma ética prescritiva. Em alguns exemplos é o Hart, ou máximas de conduta, cuja forma por excelência é o imperativo categórico. Ver também Ciri de Verser. No campo da ciência, cuja natureza muda na era moderna ao se tornar mais prática depois de se associar à tecnologia, criando o complexo das tecnociências e cuja racionalidade irá vencer e se impor por toda parte, prevaleceu no primeiro momento a distinção introduzida por David Hume entre relações entre ideias e relações entre fatos. Essa distinção levou à bifurcação das disciplinas das ciências em dois grandes grupos. O grupo das ciências formais, em que impera a racionalidade lógica, e os objetivos da ciência são logrados mediante meios puramente intelectuais, de demonstração, sem qualquer apelo à experiência. Exemplo, a matemática. A matemática ela pode se desenvolver puramente na elucubração mental, sem recorrer de forma alguma à realidade empírica.
Então ela é lógica pura. E o grupo das ciências empíricas, em que impera a racionalidade empírica ou instrumental, de instrumento de domínio da natureza, conduzida mediante a colaboração estreita entre a matemática, a matematização, a formulação matemática, e a experiência, como no caso da física, ou entre a lógica e a experiência, como em disciplinas da biologia e das ciências humanas. Mais tarde, essa bifurcação se revelará algo estreita e dará lugar a uma trifurcação, mediante a distinção e posterior incorporação das ciências humanas. Então, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A que se atribui uma forma própria de racionalidade em razão de sua grande dependência de elementos normativos, prescritivos, simbólicos e mentais. Então, por último, as ciências humanas, elas mesmas serão reagrupadas posteriormente mediante a distinção das ciências empírico-analíticas, como a etnologia, o estudo das etnias, a psicologia, o estudo da mente humana, e a sociologia, o estudo das sociedades humanas, face às ciências empírico-normativas, como o direito, que trabalha com a questão das leis, da justiça, e os segmentos da economia, daquilo que a gente produz e da forma mais eficaz de produzir, e da política, da administração, da polis, da cidade, da sociedade. Ao fim e ao cabo, ao levar em conta as diferentes formas de racionalidade imperantes na ciência e na filosofia, a filosofia descobrirá a historicidade da razão e a explosão da razão única universal em uma constelação de formas de razão e de razões particulares. A razão universal governada pelo logos, como nos gregos, a razão substancial definida como essência ou coisa, a res cogitans de Descartes, a razão instrumental e calculadora, resultante do casamento da matemática e da experiência, como nas ciências empíricas, e virando um instrumento de dominação, criticado pela Escola de Frankfurt, a razão dialética provida pelas contradições e oposições do real e a necessidade de expressá-las, como em Hegel, como em Marx, a razão hermenêutica, que busca compreender e interpretar o mundo, é voltada para o sentido e sua dependência do sujeito, como o sujeito constrói essas interpretações, como em Jean-Georges Gadamer e Paul Ricoeur, e em muitas vertentes das ciências humanas. Assim fica justificado o tópico das formas de racionalidade e a distinção entre a razão científica e a razão filosófica como um dos eixos do tema, com seus desdobramentos específicos e suas exigências próprias, ao explorar o tema mais amplo da diversidade dos saberes. Então isso aí, isso é um pouquinho aí do conhecimento comum, do senso comum e do conhecimento científico e das formas de racionalidade desenvolvidas pela filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também o seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para que a gente possa abordar em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima. Juntos e shalom.